Agora que o nosso aplicativo já foi construído, nosso primeiro projeto foi construído, então nós vamos criar a primeira tela, né? Estava falando sobre XML, então vamos criar a primeira tela. Tá? Então você pode clicar com o direito aqui na pastinha Layout, né? E falar assim, bom, eu quero criar um Android XML file, certo? Que é um arquivo XML do Android, que é o layout que nós vamos construir. Tá? Ou você pode colocar, como você já sabe o nome da opção que você quer, Android XML File, então você coloca aqui Ctrl 3, New, aí vem a busquinha, né? New Android, aí aqui ele carrega para você. Deveria carregar. Está um pouquinho lenta a minha ferramenta, vamos por aqui mesmo. New Android XML File. E aqui nós vamos colocar o nome da tela que nós queremos testar. Por exemplo, tela cadastro. Por exemplo, quero montar uma tela de cadastro. Aí ele pergunta, você quer colocar essa tela de cadastro, qual é o tipo de layout? Olha só quanto tipo de layout nós temos aqui para montar essa tela. Certo? Então vamos colocar aqui, ó, linear layout. Nós vamos começar por esse. Existe o layout basicamente linear e o layout relativo. Eu vou mostrar como trabalha com esses dois tipos de layout. Tá? Linear. Então colocamos linear e finaliza. Coloca tudo em minúsculo, pessoal. Tá aqui, tá dizendo, ó, o nome deve ser com lowercase, tá? Então vamos colocar aqui. Vamos colocar assim, ó, tela cadastro. E aqui linear layout. Aí ele pergunta, olha só o folder, tá vendo? O diretório ali embaixo, tá lá, has layout. Finalizou. Abriu ali o layoutzinho. Perceba que depois que ele cria o layout, ele abre uma ferramenta do Eclipse, certo? Do ADT. Isso aqui essa paletinha já faz parte do plugin do ADT. Vocês não podem confundir o plugin com o SDK. Uma coisa é o plugin, a outra coisa é o SDK. O plugin ele vai nos ajudar a utilizar os componentes do SDK. Então, você não pode achar que essa paleta ela é o componente propriamente dito. Você fala, não tem uma ferramentinha para clicar e arrastar? O pessoal sempre pergunta, tem, mas essa ferramentinha é totalmente dependente do SDK. O componente não está aqui na paleta. Isso aqui é só um recurso, é um plugin isso aqui. Então você está vendo um botão, você arrasta o botão para cá, tá vendo? Clicou e arrastou um botão, por exemplo. Faça isso. Clicou e arrastou um botão. Tá vendo? Tá ali. O maisinho tá aqui. Mas só que esse botão, quem colocou ele aqui, quem vai fazer ele rodar e realmente acontecer, não é essa paleta. É o SDK. Então ele tem que estar dentro do SDK a configuração desse botão. Tanto é que esse botão, olha só, se você olhar aqui, ele tem a sua tag chamada button. Olha, o source, aqui ó, XML. Perceba que todos os componentes de tela nós podemos ir arrastando e visualizando o seu correspondente XML. Então essa paleta, ela vai nos ajudar a montar o XML, só isso. Ela monta para nós o XML. Mas você nada impede. Você fala, mas eu não tenho o Eclipse ADT, eu não tenho, por exemplo, essa ferramenta de paleta. É possível fazer? É, porque o botão não está na paleta, o botão está no SDK. Então você consegue vir aqui e falar, não, eu quero colocar um outro botão. Fala, não precisei de paleta, coloquei outro botão. Digitei, então, entendeu? Então é claro que a gente pode usar os recursos do plugin para poder fazer isso. Né? Porque eu já vi gente achar que o plugin é o componente. O plugin não, o plugin é a ferramenta que vai te auxiliar ali na construção, mas não é o componente. O componente não está no plugin, o componente está no SDK. Eu já vi muito essa confusão aí. A pessoa achar que pôs o plugin e que o plugin já é os componentes. Entendeu? O plugin não é os componentes. O cara fica feliz ó, que vê a paletinha ali, né? Mas não é aquela paletinha que é onde está o componente. Tá bom? Só entendendo isso. Tá? Então nós colocamos aqui o layout, né? Colocamos o layout, arrastamos um botão. E o outro botão, ele ficou, nós colocamos ele sem nada, sem nenhuma propriedade, tá vendo? Só coloquei um button. Perceba o seguinte, o componente, ele tem a mesma regra de nome de classe.
Perceba, a primeira letra maiúscula, linear layout, tá? Linear layout, olha lá, button, entendeu? A primeira letra é maiúscula, tá vendo? Tá vendo? Button, como se fosse uma classe, porque existe de fato uma classe para ele, tá? Aí se você vem aqui no gráfico, aí ele fala, você não, olha só, no button, não, você não setou ainda o que? O layout width, ou seja, a largura do seu layout, do seu botão. No seu botão, você ainda não setou o atributo altura do seu botão. Aí, desculpa. Aí ele fala que você deve fornecer a largura e a altura. Então você pode manualmente lá, ou você pode clicar aqui, ó. Mas só um pouquinho, tem duas formas de setar aqui, ó. Ele te dá duas sugestões. Ó, você quer setar a largura? Quer, mas você quer setar wrap content ou match parent? Né? Aí você fala, bom, eu quero o seguinte. O wrap content, o que ele vai fazer? Ele vai setar a largura apenas o necessário para compor o texto do seu botão, o layout do seu botão. Por exemplo, seu texto aqui, está escrito button lá dentro dele. Então a largura dele vai arredondar de acordo com o texto, com o conteúdo dele. Ele não vai, tipo assim, esticar o botão, ficar grande. Já no Match Parent, o que ele vai fazer? Ele já vai tentar se ajustar ao pai dele. No caso, esse botão está dentro da tela branca, então ele vai aumentar, vai esticar de acordo com o contexto que ele está dentro. Então, no caso, o parent dele é essa tela branca. Então, ele vai ficar esticar de acordo com o tamanho do pai dele, entendeu? Então, você fala, ó, eu quero na minha largura, eu quero wrap content. Na minha altura também, eu não quero um botão que fica grandão, esticado. Então, eu também quero um wrap content aqui. Tá? Então, ele ficou assim, ó, nesse caso aqui. Como não tem nada, então isso aqui é o espaço mínimo que ele precisa, né? Nós podemos clicar duas vezes dele. Aí você fala assim, bom, agora eu vou colocar o quê? Um texto nesse botão. Vou pôr um texto nele, tá? Então você vem aqui e põe aqui, ó. Android. Dois pontos. Aí, text. Aí nós vamos colocar aqui, ó. Button 2. Olha lá, button 2. Button 2. Ok? Então ficou lá. Button 1 e button 2. Certo? O texto. Aí você fica olhando aqui, mas que mensagenzinha chata é essa que ele está falando aqui, ó? Na hora que eu ponho um texto. Ele fala lá, né? Hard-coded string button. Você deveria usar aí uma arroba string resource. Ele está dizendo, né? Que a gente deveria fazer isso, né? Você deve usar isso aí. Então, o que ele quer dizer com isso? Porque é o seguinte, ó. Do jeito que nós estamos colocando aqui, nós que estamos configurando manualmente, né, dentro do botão, o texto dele. Dentro do próprio componente. Existe um arquivo de recurso, qual que é a ideia de recurso? Você coloca num arquivo externo, baseado em chave e valor, todos os textos do seu aplicativo. Por exemplo, todos os meus botões, eu não quero colocar o texto dentro dele, eu vou jogar todos os textos dos meus componentes, texto de botão, texto de tela, tudo dentro de um arquivo externo, para poder configurar tudo lá separadamente, porque caso eu quiser trabalhar com internacionalização, por exemplo, quiser mudar o idioma do meu aplicativo, eu já tenho uma forma externa de trabalhar com isso, entendeu? Então não fica preso dentro do componente. Então ele está sugerindo a gente não colocar dentro do botão o texto do botão, colocar nesse arquivo de configuração de textos externos. Então ele tem um tal de string XML, está aqui no próximo passo, lá na frente na apostila eu vou mostrar para vocês. Mas eu já vou adiantar agora, porque a gente já está vendo isso aí, né? Na página 7 da apostila, você vai ver lá, a casa dos textos, né? Na página 7 da apostila, é o string XML. Então, se você visualizar aqui, ó, nós temos na estrutura do pacote, ó, um arquivo dentro da pasta values, tá vendo? Ó? String XML, ó. Então, aqui dentro, se você abrir aqui string XML, ó, clica nele duas vezes. Pode clicar. Olha só, nós temos aqui uma chave, ó, appname. Olha lá, appname igual fábrica módulo 3. Tá vendo? Isso aqui é uma chave, é uma string, certo? Se você visualizar o código fonte dele, olha só, isso aqui, ó, é o ambiente gráfico, né? É a ferramenta, e aqui nós estamos no código fonte dele. Então, olha só, tá assim, ó, resources também é um XML. Uma tag chamada resource brasileiro. E cada string, ela começa assim, uma tag chamada string name, appname, o conteúdo e o barra string. Aí você fala, então quer dizer que para cada botão, para cada componente da minha tela eu vou ter uma chave e valor? Para cada componente você vai ter uma chave e valor. Por exemplo, o primeiro botão, nós teríamos algo assim, ó. Se você abre o teu string, nós teríamos que fazer assim, ó. Digita lá, string, aí name. Vamos colocar aqui, ó, botão 1.
fecha string, e aqui o rótulo, como ele vai aparecer para o usuário. Uma coisa é a chave dele, ó, botão 1. A outra coisa é como ele vai aparecer dentro do botão, o rótulo dele. Isso aqui é a chave de programação. E aqui é a chave de visualização, aqui é o conteúdo, o valor, a visualização, certo? No seu código você vai colocar, na programação você vai colocar botão 1, mas na visualização vai ser botão com acento, com espaço certinho. Aí salva o string. Aí para o botão 2, a mesma coisa. Mas não vamos fazer o botão 2 não, por enquanto. É só o botão 1, tá? Aí você fala assim, bom, então eu vou chegar aqui no meu botão 1, tá vendo? Ao invés de eu colocar diretamente aqui, como que eu vou fazer o vínculo pro arquivo lá no XML? Então eu coloco assim, o arroba string, tá vendo? Arroba string barra. Como que chama a chave que a gente colocou? Espaço, botão 1. Então olha só, esse arroba string, né, ele faz o quê? Ele faz uma referência ao arquivo strings.xml. Ele já vai direto naquele arquivo. Ah, tá bom, lá dentro, quais são as chaves que tem lá dentro? Ah, tem uma chave chamada botão 1. Então é ele que eu vou vincular. Então isso eu vinculei o texto do meu botão com aquela chave lá. As chaves ficaram todas externas. Se você visualizar aqui no gráfico, ó, você vai ver o botão 1. Aí você fala, mas que trabalhão, ficar indo para lá e para cá toda hora, né? Então existem alguns recursos, um jeito de você ganhar tempo. Então eu vou ensinar um atalho. Tá vendo aqui? Você clica Ctrl 1, olha só, no segundo, ó. Você fala, puxa vida, eu queria levar isso aqui lá para o string, mas vou ter que copiar o texto, levar para o string, voltar aqui. Então você vem aqui em cima do texto do botão 2, ó, e clica Ctrl 1. Ele fala extract string, ó. Clica aqui. Aí ele vai te levar lá para o string. Aí você vai dizer como que ele vai chamar. Essa aqui é o que? É a chave dele, ó. Essa aqui é a chave, ó. Ah, a chave vai ser assim, ó. Botão 2, a chave. E o rótulo, o texto bonitinho, vai aparecer para o usuário. Botão 2, ó. Tá vendo? Então isso aqui é uma ferramenta, um wizard, que ajuda a gente a criar as chaves das strings. Então, ok. Olha o que aconteceu. Ele já fez o vínculo para nós. Aí você fala, mas como será que ele colocou lá no meu string? Como que ele colocou? Olha só, você segura o Ctrl aqui, ó. Segura o Ctrl e clica, ele te leva lá. Tá vendo? Ele colocou dessa forma. Tá vendo? Botão 2, bonitinho, ó. Então você consegue visualizar. Ah, mas ele está dando mensagem ainda. Ele está dizendo que eu devia usar @string, então dá um espacinho, salva, que ele não digeriu ainda o que você fez. Então você vai lá, dá um espacinho, salva, que aí ele vai digerir o que você fez e vai atualizar. Se você olhar aqui no modo gráfico, olha só, nós já temos 2 botões, tá? Nós temos 2 botões bonitinhos ali, certo? Bom, aí beleza, então eu vou deixar um botão 1 e um botão 2 aqui, tranquilo. Apaga esse botão 2 agora, pronto, sem apego ao componente, tá? Acabei de fazer, não, pode apagar, não tem problema, tá bom? Ah, o outro também, apaga também. Puxa vida, apaga, pode apagar, não tem problema não. Tá? Sem apego ao componente. Agora vamos arrastar aqui, nossa paletinha. Nem vou trabalhar com a paletinha, porque tem alguns colegas que não tá funcionando, né? Mas olha só, componente de texto, ó, text view, olha só o tanto de componente de texto. Componentes de layout, né? Composites, que são outros componentes, de imagem, de data, enfim, tem um monte de componente. Se eu quisesse um componente de texto, bastaria eu arrastar isso aqui. Né? Por exemplo, colocaria assim, tá aí um componente de texto, ó. Uma caixa de texto. Mas não quero arrastar, Ctrl Z. Um outro componente interessante é o componente, né, de texto que a gente vai usar como label, como rótulo do nosso sistema. Por exemplo, você fala, vou fazer hoje aqui, por exemplo, um programa que soma 2 números e mostra a soma dos 2 números. Igual a gente fez no último módulo, a gente fez um desktop, né, usando o Swing. Hoje nós vamos fazer um agora para essa aula, aqui antes de começar o sistema em si. Eu vou fazer um sistema simples, que nós vamos colocar 2 números, clica no botão somar e ele soma. Só para a gente entender toda a lógica da coisa, tá? Então o que eu precisaria ter? Eu precisaria ter um campo, um rótulo, olha só, chamado assim, ó. Nem precisa clicar 2 vezes, só arrastou ele aqui, ó. Aqui um outro detalhe é o que? É a paleta de propriedades, olha só. Que interessante aqui, ó. Propriedade. Aí você fala, puxa, eu gostaria de mudar o texto desse cara. Tá vendo? Você pode vir aqui, ó. Text, tá vendo? O texto. Ah, eu quero colocar aqui, ó. Número 1. Número 1. Beleza, coloquei número 1. Perceba que ele ainda não está vinculado a uma string. Olha lá.
Não está vinculado a uma string. Ele colocou direto. Ó. E tem como, pela ferramenta, eu vincular ele a uma string? Tem sim. Olha esses 3 pontinhos aqui no cantinho. Ó. Ele pergunta, o que você quer fazer? Qual é a string vinculada a ele? Ó? Tá vendo? Aí você fala, bom, mas ou você coloca aqui direto no componente, ou você puxa ele do arquivo de string. Olha só o que nós temos dentro do arquivo de string. Essas 3 chaves aqui, ó. Appname, botão 1 e botão 2. É alguma dessas? Não. Então eu tenho que fazer o quê? New. Aí ele vai fazer a mesma coisa, vai abrir a mesma telinha que a gente conhecia. Certo? Onde eu tenho aqui a string, que vai ser número 1, que é a chave, e o valor vai ser número 1, que é o valor, sempre vai ser o bonitão lá para o usuário visualizar, o jeito que vai aparecer para o usuário. Certo? E ok. Olha o que ele fez agora. Ele me deu a opção de escolher, ok? Olha só com quem ele vai vincular. Ok? E o valor dele modificou. Agora o vínculo daquela propriedade é com a chave da string e não com o texto diretamente aqui. Tá? Então ficou assim, ó. Bonito. Aí você vai, bom, coloquei o primeiro número. Agora o próximo vai ser o quê? Vamos visualizar aqui no código como ficou. TextView é o nome do meu componente. Ele criou um ID, aí eu vou mostrar essa lógica de ID, tá? Para vocês como funciona. Mas sempre o ID vai arroba mais ID e na frente um ID para esse componente. O ID do componente é necessário para que eu possa depois acessar esse componente. Para que eu possa programar ele, fazer alguma coisa com ele. No caso do TextView, a gente não vai acessar para nada, porque ele só é um texto. Agora, o componente de entrada de texto, ele sim, nós vamos dar o nome de uma variável mais intuitiva. Então, o próximo passo aqui seria o quê? Além do TextView, colocar o próximo componente, que é um componente de caixa de entrada. Aqui, ó, plain text, olha só, por exemplo. Né? Se fosse um número, ó, number, que é o caso aqui, a gente quer somar 2 números, né? Number, então coloca aqui, number. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai colocar para nós, desculpa, um edit text, que é uma caixa de entrada. E com suas propriedades, ID, largura, altura, um tamanho, tá? E o tipo da entrada, input type. Olha só, number segment. O que quer dizer isso aqui? Que nós vamos apenas entrar com números aqui dentro. Atribuir números para esse componente. Quer dizer que no Android ele não vai abrir, por exemplo, o menuzinho, o tecladinho de texto. Ele vai abrir só o tecladinho numérico no aplicativo. Tá? E aqui nós temos, bom, esse é um TextView, apenas um texto, e o outro é uma caixa de entrada numérica mesmo. Então eu vou colocar aqui no Edit Text 1, tá vendo? Ao invés de fazer assim, eu vou chamar isso aqui de ED, ó, ED de Edit Text, que é o ID dele, número 1. É o nome da minha variável, que depois eu vou acessar via programação, via Java. Tá? Então eu só dei um nome para esse componente. Os componentes de texto, você não precisa se preocupar em modificar. Ele tem essa barrinha, olha só. Ele tem essa barrinha aqui.